Aleluia. Ficou lá. Não, ela ali não foi. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Salve a igreja com a amada paz do Senhor. Amém, irmãos? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. E aqui reunidos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, vamos ficar de pé, fazer uma oração. E logo mais vamos partilhar a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui diante da Tua presença, eu já quero Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de juntos aqui, reunidos, buscando, Pai, a Tua palavra, buscando conhecimento, buscando sabedoria, pois a Tua palavra diz, Pai, que nós sem Ti não somos nada. E eu tenho a mais convicta certeza que é dessa forma, que filho que anda distante do Pai não tem como não ser perseguido por tudo e por todos. Quero orar nesta noite por todos que aqui se encontram nessa noite, para que o Senhor possa abençoar, livrar de todo mal, de toda perseguição que existe aqui nesse mundo. Quero orar também, Senhor, por aquelas pessoas que não conseguem chegar, que os embaraços do dia a dia, o embaraço das trevas, os impedimentos das trevas, as contrariedades das trevas terminam impedindo dos filhos de Deus chegar para ouvir a palavra dele. Que todo mal, toda barreira das trevas seja quebrada, seja cancelada, em nome de Jesus. Quero orar também por esse ponto de pregação. Que o Espírito Santo de Deus abençoe cada dia, mais e mais, livrando de todo mal, de toda inveja, de toda perseguição do adversário. Que Deus guarde, que Deus proteja e ilumine esse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar também por esse bairro da Laje da Tapera. Que o Espírito Santo de Deus acampe os seus soldados, os seus anjos nesse lugar. Nem só por esse bairro. Eu oro também por toda a cidade de Cansanção. Que o Senhor Jesus possa abençoar. Que todo mal seja desterrado. Que toda perseguição das trevas que se levanta para perseguir as pessoas caia por terra. Que todo demônio seja desterrado. Que toda maldição das trevas seja cancelada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém. A palavra que eu quero partilhar hoje, ela se encontra no Evangelho de 2 Coríntios, capítulo 6, verso do 1 em diante. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, verso do 1 a seguir. Hoje eu já estou fechando as portas, porque a semana passada foi tanto baque. O que teve a semana passada? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O vento foi muito forte semana passada. Encontrou?
Sim. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Abnegação de Paulo em seu ministério. E nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando-nos escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Deleitai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eita glória, que palavra maravilhosa. Irmãos, olha para essa palavra. Olhem para essa palavra. Que palavra forte. Aqui são os ensinamentos de Paulo. Paulo, por onde ele passou, ele ensinava mesmo a altura. Paulo, quando ele começou
Ele achava que estava agindo certo, mas ele estava sendo perseguidor do povo de Deus. E Deus teve um acerto com ele e ele se transformou. E ele passou a ser um discípulo de Deus. E ele ensinava, os ensinamentos de Paulo, irmão Olavo, era desse tipo aqui que eu acabei de ler. Ele ensinava, o ensinamento dele era santificação pura, era conserto puro. E esses ensinamentos estão aqui para quê? Para nós. Essa palavra aqui, eu li bastante, porque para que a gente consiga a entender. Porque uma parte, ela fala como temos que ser, e outra parte, ela fala, ela corrige, que nós não podemos ser filhos da luz, filhos de Deus, e viver como se fosse filhos do mal. É maravilhosa esta palavra. Ela diz assim: e nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. A palavra de Deus, as coisas de Deus, irmãos, é muito fina. Irmão Olavo, muito fina. Não é um pouco fina, é muito fina. Quando eu vejo as pessoas levar as coisas de Deus de qualquer jeito, se der, quando der, hoje eu estou afim, amanhã eu não estou, eu não quero nem saber. Se eu estiver precisando, eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele é meu Pai, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele pode me ajudar. Mas eu só procuro Ele quando eu estou só pó. Quando eu estou bem, quando está dando para eu me virar, andar onde eu quero, me misturar com quem eu quero, Deus eu não quero nem graça. Porque, irmão, é assim que o povo faz. É dessa forma. Então, Paulo aqui chegou ensinando: não recebam a graça de Deus em vão. Ele estava exortando o povo, porque o povo daquela época já tinha a mesma cara dos da agora. É verdade. Eles queriam viver de todo jeito. E quando chegavam para perto das coisas de Deus também, não era com essas atenção, com esses cuidados, com esse respeito. Era de qualquer jeito. Irmãos, infelizmente, hoje não está diferente. Infelizmente. Porque isso gera muitas consequências desagradáveis. Muitas situações perigosas para as pessoas. Mas as pessoas não querem compromisso. Elas querem viver as vidas como se fosse pior do que os animais. O ser humano, ele age pior do que os animais. Porque, irmão Olavo, os animais, eles têm ficou o jeito deles viverem, e é desse jeito que eles vivem. Mas o ser humano não vive como tem que ser. Aleluia. E Paulo segue dizendo: porque diz, ouvi-te, e em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Aleluia. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Glória a Deus. O que é que a palavra segue dizendo? Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Ou seja, viver corretamente, vigiando, com cuidado, sem se misturar com imundície. Porque só aí o templo não é censurado. O que quer dizer a palavra censurado? Que sofreu censura moral, religiosa,
política, etc., cujo defeito foi apontado, criticado e notado. E não é assim que está aí? É desse jeito que está aí, infelizmente. Os templos, aqui está falando que o nosso ministério não seja censurado. Como é que está aí, irmãos? Os templos debaixo de escândalo. As pessoas que estão dentro dos templos, tanto os dirigentes, como os membros, e os visitantes não se fala, que estão chegando, esbagaçados das coisas mundanas. É verdade. Aí chegam nos templos, que devia encontrar arrumados, sem ter escândalo. Chega, está quase tudo espatifado. Aleluia. Aí como é que os que estão chegando da bagaceira do mundo, irmão, vão se converter e vão dizer aqui é bom, aqui é o lugar correto? Por quê? Porque os que já estão deixando que o templo seja censurado. Olha aqui o que é que a palavra está dizendo. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos reconciliáveis em tudo. Quer dizer essa palavra, reconciliáveis? É o plural do adjetivo recomendável, que significa, para o tanto de coisa maravilhosa que significa essa palavra, amáveis. Amáveis. Que se pode recomendar, que é digno de consideração ou respeito, digno de recomendação, indicado como bom ou próprio, estimável, digno de confiança. É assim que a palavra quer que nós seja, recomendáveis a tudo que é correto. Olha o que a palavra segue dizendo. Em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, como nas vigílias. Hoje, irmãos, as pessoas vão para as vigílias, elas levam comida, chegam lá, elas oram, ao mesmo tempo que elas oram, elas param para comer, elas conversam tudo que é tipo de coisa, e aí termina não estando recomendáveis, como tem que ser nas vigílias. Nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo. Ou seja, o que a palavra nos recomenda? O que esse ensinamento nos recomenda? A viver sempre, irmão Olavo, em espírito. Mas de qual é a outra forma de que as pessoas vivem, a não ser no espírito? Na carne. Obedecendo todas as imundícies e concupiscência da carne. Só que a palavra está nos recomendando a viver em espírito. No amor não fingido, na palavra da verdade, ou seja, sempre na verdade. Que recomendações difíceis, né, irmão Lara? Viver sempre na verdade. No poder de Deus, pelas armas da justiça, ou seja, ser sempre uma pessoa que opina pela justiça.
viver corretamente. Glória a Deus. À direita e à esquerda, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores ou sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres. Mesmo que aconteçam as coisas desagradáveis, mas o que é que a palavra nos recomenda? Que nós estejamos sempre alegres. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como pobre, mas enriquecendo a muitos. Como nada, tendo e possuindo tudo. É assim que a palavra de Deus, que os ensinamentos de Paulo aqui, está nos recomendando. Que nós temos que ser recomendáveis em tudo. As pessoas podem dizer assim, isso é impossível. Não é não. Não é impossível não. Porque pai nenhum faz recomendações para filho, irmão Olavo, que seja impossível. Os filhos é que são negligentes, desobedientes e preguiçosos. E muitas das vezes deixam de dar ouvido o que o pai está ensinando para dar ouvido ao adversário. Não é assim que acontece? É desse jeito. Nada que Deus nos ensina na palavra dele é impossível. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Paulo segue aqui ensinando. Ô Coríntios, aqui era em Coríntios. Ô Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Ou seja, ele estava de boca aberta, ensinando, de coração aberto. Ele estava ali para ensinar. E a palavra segue dizendo, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Irmãos, igual a hoje. Hoje está do mesmo jeito. Isso aqui o que estava acontecendo? Enquanto Paulo ensinava, as pessoas não estavam nem dando ouvido. Olha o que ele está dizendo. Estamos com a boca aberta, com o coração dilatado, para ensinar, para mostrar a verdade para vocês. E eles estavam estreitados, dando atenção, era por seus próprios afetos. Hoje, irmão Lava, as pessoas vão para as igrejas e elas chegam lá, não todas, mas uma grande parte. Elas não prestam atenção. Umas não levam Bíblia. É verdade. Outros saem reclamando da palavra. Porque as pessoas vão para a igreja, não é para ouvir a palavra, as pessoas querem ouvir o que elas querem. E quando elas querem ouvir o que elas querem, é porque está de comum acordo com os afetos que elas gostam. Aleluia. Quando a palavra corrige, quando a palavra exorta, as pessoas saem achando ruim. E muitas das vezes nem volta mais lá. Eu gosto de ir para ouvir as revelações. E tem revelação mais linda para nós, irmãos, de que a palavra de Deus? Não tem não. Porque a palavra de Deus é verdade verdadeira. A palavra de Deus está aqui, tem mais de 2000 anos que está escrita e ela continua a mesma. E revelação, irmãos, muitas das vezes
a gente não sabe nem de onde vem e nem por quem está sendo revelada. E nem se é verdade, muito menos se é verdade. Mas as pessoas, elas têm uma fraqueza de gostar de andar atrás de ilusão. Por quê? Porque quando a pessoa não quer andar no caminho verdadeiro, no caminho certo, irmãos, porque muitas das vezes o caminho certo é mais longo e dá mais trabalho para chegar, o que é que as pessoas fazem? Ganham as varedas, passando debaixo das cercas de arame, para cortar o caminho, para ficar mais perto, para chegar mais rápido. E termina deixando a estrada certa. E bem assim o povo faz da palavra, com a palavra de Deus. Estava sentado na frente da minha casa, bem Aleluia. sossegado, É verdade. e passou uma bicicleta. Ei, rapaz, deixa de ser besta, rapaz, bora tomar cerveja, bora tomar Aleluia. É tomar cerveja? Deixa eu tomar cerveja. Não é meu caminho, não. E a palavra segue dizendo: ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Olha aqui, a prova. De que enquanto Paulo estava de boca aberta e coração dilatado, entregue para ensinar, eles não estavam nem aí. Eles não estavam nem aí. Não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade pode ter a justiça com a injustiça? Nenhuma. Nenhuma. O que é a justiça e o que é a injustiça? Eu digo, irmão Olavo, essa cadeira, um exemplo, essa cadeira tem 4 pés. Aí o senhor diz, não, ela só tem 2 ou 3. E quando eu estou falando certo, correto, quantos pés a cadeira tem, o senhor vem contradizendo que ela tem, vamos supor, 3 pés. Eu estou sendo justa, porque a cadeira tem 4 pés. E o senhor é injusto, porque a cadeira tem 4 pés e o senhor diz que tem 3. Um exemplo simples, simples, simples. E as pessoas contradizem as coisas em coisas muito sérias. Então, o que a palavra está querendo dizer? Que dependendo da vida que uma pessoa leva, outra pessoa que leva outro tipo de vida não pode andar junto. Por quê? Porque é um jugo desigual. Por onde eu ando, por onde eu passo deixando paz e amizade. Já outra pessoa, por onde passa, é só deixando confusão e desamizade. Como é que 2 pessoas desse jeito podem andar juntos? Não pode, né? Não tem como. Porque é jugo desigual. Não tem como andar junto. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmã, seja bem-vinda. Então não tem como andar junto quem torna um jugo desigual. E aí a palavra diz: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Nenhuma. Não tem como. E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Nenhuma. Não tem nada a ver. As trevas é as trevas e a luz é a luz. Onde está iluminado a gente vê tudo. Onde não tem luz ninguém vê nada. Então aqui ela está se referindo a seres humanos. Porque tem seres humanos, irmãos, que é igual às trevas. Por onde passa é se destruindo e destruindo. Quem tiver pelo caminho.
que tiver pela frente. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E que concordância há entre Cristo e Belial? Aqui é confrontando a leitura que está aqui no começo. Que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Quem é Belial? Quem foi Belial? Antigo anjo da virtude, que após a queda, junto com Lúcifer, foi transformado no demônio da arrogância e da loucura. Ocupava o posto que agora pertence ao anjo São Miguel. Está vendo quem foi Belial? Belial era um anjo. Só que quando Lúcifer tramou lá no céu para tomar o lugar de Deus, não foi só ele, tinha mais. Muitos mais. Junto com ele. Belial era um dos que estava mancomunado com Lúcifer para tomar o lugar de Deus. Glória a Deus. Olha o que aqui está dizendo. Antigo anjo da virtude. Ele era o anjo da virtude. Mas traidor. Se juntou com outro que já estava mal intencionado. E após a queda, porque Lúcifer foi jogado de lá, porque Deus percebeu, ele não conseguiu enrolar Deus. Ele foi jogado de lá de cima. Ele só não, ele e todos que estavam, ó, mancomunados com ele. E Belial era um. Foi transformado no demônio da arrogância e da loucura. Ele hoje é um demônio que pertence ao inferno e que hoje é responsável porque quem era anjo da virtude para ser transformado num demônio da arrogância e da loucura. Lembra quando a gente diz, ave, mas que pessoa arrogante. Porque tem pessoas que é insuportável, né, irmãos? Tomado por ó. Atiçado por ó. Tem o demônio da arrogância, da soberba, que as pessoas ficam para se explodir. Ainda é da arrogância e da loucura. Quantas vezes, irmãos, a gente vê as pessoas falar assim, fulano está raçãozinho, de repente doidou. Tem deles que os médicos procuram e ainda acham algum problema na cabeça. E outros não têm. E a loucura comendo no centro. E a loucura comendo no centro. Eu lembrei agora. Lá em casa não. Meu avô tinha um compadre. Chamavam ele Elito. Não sei se era Elito ou Joselito, sei lá. E de repente esse homem doidou. E ele corria nas estradas, e ele tirava a roupa, e ele, quando você pensava que não, ele chegava na sua casa e entrava e saía na porta do fundo, e muitas das vezes nem olhava na cara dos donos da casa, e quando procurava já tinha sumido. E um dia ele chegou na casa da minha avó, minha avó e meu avô eram padrinhos de uma filha desse homem. E ele chegou. E como em toda casa de roça, sempre tem banco na frente, né? Ali no varandado, no alpendre. E na casa do meu avô tinha um banco enorme. E do outro lado tinha um banco assim, mais ou menos de 1,20 m, 1,30 m de comprimento. Só que a tábua do banco era sem dó, irmão lá. Ó, maciça. E minha avó e meu tio disse que ele pegou o banco assim, com a mão só, e foi para o meio do terreiro e atiçou o banco por cima da casa, e o banco foi cair no terreiro de trás.
Ele estava só? Aí foi só ele. Tomado, devia ser desse sujeito aqui, ó, desse demônio aqui. Estava recebendo Tomado por esse demônio. Que a pessoa fica com uma força que não tem quem segure. Uma força que acaba com tudo. Por quê? Tomado por um demônio. É verdade. E depois ele melhorou. Só que ele melhorou assim, de vez em quando ele tornava. Naquela época, quantos anos atrás? Acho que há uns 45 anos atrás, por aí. Ninguém fazia exame, ninguém nada. Ficava ali, um rezava, outro rezava. E por isso ficava. E se era demônio, quando se aborrecia, saía. Quando queria, voltava de novo. Porque ele ficou assim. Ele ficou desse jeito. Então ele aqui, ele é responsável pela ganância, na arrogância e a loucura. Para enlouquecer quem? Ser humano, né, irmão? Ser humano. Porque quem é que os demônios perturbam? Ser humano. Ser humano. Então, ó, é responsável pela arrogância e a loucura. Ocupava o posto que agora pertence ao arcanjo São Miguel. Então a palavra aqui está dizendo o quê? E que concordância há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Como é que pode andar junto o certo e o errado? Não tem como. Combina, né? Não combina. Não há concordância. Porque enquanto eu digo lava direito, quem lava mal lavado, quem anda errado diz, de qualquer jeito joga uma água para lá e para cá, me tá bom. Dá certo? Não dá. E hoje a gente vê o mundo como, irmãos? Como é que a gente vê as pessoas no mundo? Tudo misturado. Só aquela bagaceira, só aquele redemoinho, aquela moinha assim, ó. Os que dizem que têm conhecimento misturado com os que não têm. Só que os que não têm, vivem as vidas aí da pior espécie, na maior bagaceira. E os que têm conhecimento não vigiam. Aleluia. Não tem vigilância. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E que consenso tem? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Irmãos, isso aqui é muito sério. Uma coisa muito séria que uma grande parte das pessoas não tem nem noção. Que esse corpo aqui é o templo do Espírito Santo que habita em nós, que Deus colocou em nós. Esse templo aqui é para ser respeitado. É para ser respeitado. Porque esse templo aqui, ele não é um vaso sanitário. Esse templo aqui não é um lixão que é separado um local só para pôr lixo. Esse templo aqui não é uma lixeira. Esse templo aqui é do Espírito Santo, é para habitar o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E aí as pessoas, irmãos, por não ter conhecimento nenhum, nem interessar em adquirir o conhecimento, pegam esse templo e faz dele a maior imundície do mundo. Verdade. Como, irmã Edna? Se embriagando, bebendo todo tipo de pinga, o quanto consegue,
destruindo o templo. Como é que o Espírito Santo pode habitar num corpo alcoolizado? Não tem como. Se prostituindo. E a prostituição, a palavra de Deus diz que é o pior pecado. Porque todo pecado é cometido fora do corpo. É praticado fora do corpo. Está aqui na palavra. Mas a prostituição é no corpo. Verdade. É o pior. É o que custa mais caro para o ser humano. Vai custar. Porque é no corpo, é no templo, é sujando o templo. É colocando imundície no templo. Verdade. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Porque vós sois o templo do Espírito, o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia, que coisa linda. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí quando a gente olha para a situação que se encontra o povo, a situação que se encontra a humanidade, que tem coisas, irmãos, que a gente vê que custa até com pouco acreditar que aquilo acontece ou que essa realidade funciona. E que as pessoas vivem certos tipos de vida. Que as pessoas são capazes de praticar certas coisas. Glória a Deus. Certas práticas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Glória a Deus. É que a palavra está dizendo, saí do meio deles, mas não toqueis em nada imundo. Se mantenham puros, e eu vos receberei. Ele diz, eu saí do meio deles, mas cuidado, não se acabem, não se encham de imundícia, não peguem nada de imundo, porque senão, na hora ele não recebe, na hora ele não vai receber. Irmão Olavo, irmãos, isso é muito sério. E os ministradores da palavra de Deus, porque, irmãos, a gente vê, as pessoas querem ser ministradores da palavra, irmã Zira. Mas para ser ministrador da palavra, tem que ministrar a verdade. Como é que eu venho aqui para a palavra de Deus e eu invento coisa, e eu crio coisa diferente do que está aqui? É verdade. E esses tipos de palavras, irmãos, a gente não vê ser pelo menos por onde eu passei já. Eu nunca vi ser pregado esses tipos de palavras. Esses tipos de palavras que as pessoas estão precisando de ouvir de manhã, meio-dia e de noite, de manhã, meio-dia e de noite, para ver se larga as imundícias do inferno. O que está sendo pregado hoje pelos pregadores, muitas das vezes, muitos, são palavras que não consertam ninguém. Muito pelo contrário, estraga mais. Acomoda na imundícia. Muitas das vezes as pessoas têm as práticas erradas e até vão comentar com as pessoas que conhecem a palavra, que são ministradores da palavra. E as pessoas vão dizer, meu irmão, sente aqui.
Eu não vou falar de mim, não. Eu vou lhe mostrar o que está na palavra. E que se nós fizermos o contrário, nós vamos pagar um preço muito alto. Não, dizer assim, fique em paz. Fique em paz. Tudo é no tempo de Deus. Fique em paz. Irmãos, quem já está perdido, escutar uma coisa dessa, dorme. Dorme. Cochila. Fica confortável. Ah, eu estou fazendo coisa errada. Ele ou ela, que sabe da verdade, como é que diz a palavra, está dizendo que eu fique em paz, que tudo é no tempo de Deus. Então, ó, já estou atrás de ouvir isso mesmo, que eu não quero largar e não disse. Eu não quero me esforçar para largar, eu gosto. Então, se ele está dizendo ou ela, fique em paz, que é no tempo de Deus, o que eu quero mais? Verdade. Agora eu pergunto, Deus manda o ser humano fazer coisa errada? Ele diz assim, não erre, não erre, não erre. Cuidado, não erre, porque o que vocês semear, vocês vão colher. E dependendo do plantio, a colheita é terrível, é podre. Vocês podem ir pagar de trás de umas grades. Ou vocês podem arrumar uma enfermidade para ficarem aí sofrendo. Isso está se falando daqui, ó. Porque depois que desencarna e passa para lá é que a conversa... Lá nem conversa tem. Lá nem conversa tem. Aqui não tem conversa. Glória a Deus. Aqui não tem muita conversa, não. Conversa é pouca, conversa é assim. Quem entra no reino do céu? Nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí a palavra diz. Aí chega aqueles, os que ficam bem de boa quando alguém diz fique em paz, que tudo é no tempo de Deus. Aqueles já estão um susto e dizem, ah Senhor, mas nós não fizemos muitas maravilhas. Ah Senhor, nós não fomos tanto para a igreja. Ah Senhor, mas nós não expulsamos tanto demônio no teu nome. Ah Senhor, isso e aquilo. E ele responde, apartai-vos de mim. Diz aqui, abertamente. Que é abertamente? O irmão Olavo diz, está conversando comigo e eu respondo ele aqui abertamente, ó, na frente de todo mundo. Eu não chamo ele ali no cantinho e digo, olha, é assim, 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 não. Abertamente, tá, diz na palavra que Jesus vai dizer abertamente, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Sabe o que é errado, mas faz. Sabe que é errado, mas faz. A iniquidade é isso. Eu sei que é errado, mas eu gosto, eu vou fazendo. Eu vou fazendo, eu gosto, vixe, não consigo ficar sem. E vou fazendo. É a iniquidade. Então a conversa é pouca e séria. Não adianta, o que foi que Jesus respondeu? Não adianta ficar aqui me chamando de manhã até de noite, de manhã até de noite. Porque não é isso que faz entrar no reino do céu. O que faz entrar no reino do céu é fazer a vontade de Deus que está no céu. Aleluia. Que é bem diferente, irmãos. É bem diferente, é outra coisa. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, é sério. É sério. A humanidade está perdida, irmãos. Eu olho assim, com os olhos espirituais, e quase que eu não vejo o que aproveitar. Quase que eu não vejo o que aproveitar na humanidade. Até mesmo no que estão à frente como guia. Ou como atrás como pastor para guiar. Como líderes para guiar as ovelhas. Muitas das vezes, em vez de salvar as ovelhas, estão destruindo mais as ovelhas. Porque tem ovelha aí que está assim, ó. Não estou entendendo mais nada. O que é isso? Misericórdia. De onde veio isso? Ah, eu não esperava por isso. Glória a Deus.
E muitas das vezes que vem saindo de uma vida imunda, de tudo de desagradável, para ver se toma o caminho, quando chega lá, muitas das vezes os líderes, em vez de guiar, endoida as ovelhas, e as ovelhas, ó. E aí pelo outro lado, bem disfarçadamente, os demônios bota de volta no caminho do lixo. Quantos volta e volta pior? Porque a palavra diz que quando a pessoa conhece a palavra de Deus e muda de vida, e depois acontece isso de ficar indeciso, querendo voltar para trás, aquele demônio que saiu, que muitas das vezes botava para beber, botava para se prostituir, botava para mentir, botava para isso, botava para aquilo, botava para todo tipo de miséria, ele saiu. Mas ele diz na palavra, ele anda, mas sempre dando uma bisoiadinha para trás. Se chegar e achar a pessoa desnorteado da luz, sabe o que é que a palavra diz? Que ele vai lá onde tem não sei quantos mais, e volta e entra naquele corpo trazendo mais 7. É assim que a palavra diz. Trazendo mais 7. Por que é que o povo sempre diz que é mais fácil uma pessoa que nunca foi na igreja se converter, de que trazer de volta um que já se converteu e se desviou? É o caso disso. Um já é difícil. Aí vem e traz mais 7. Aí as pessoas que não têm, irmãos, conhecimento de nada, diz até assim, eu duvido que uma pessoa aguente andar com 7 demônios. Quando Jesus pegou Maria Madalena, saiu 7. Conta na palavra. Ela tinha andava 7 demônios com ela. Aleluia. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Irmã Zira, eu não consigo entender porque que as pessoas dizem que a palavra não consigo e consigo. As pessoas dizem que a palavra de Deus é tão difícil de entender. A palavra não é difícil. As pessoas que andam com os ouvidos entupidos de imundície, com o coração entupido de imundície, e aonde já está entupido não tem como entrar mais nada. Porque é que a palavra de Deus diz assim: rejeitai toda imundície e acúmulo de malícia. De malícia, para quê? Para que a palavra de Deus possa entrar e ser enxertada em vossos corações. A única que pode salvar as vossas almas. Está aqui em Tiago. Glória a Deus. Está aqui. Então a razão das pessoas ouvir a palavra e não entender isso, já estão entupidas de imundície e de malícia. E como é que a palavra de Deus pode habitar num lugar desse? Que está entupido de imundícia e de malícia. Não tem como. Não tem como. Aí as pessoas sigam. Eu conheço gente que diz: eu ouço a palavra, ouço, não entendo. Não entende? Porque está entupido de imundície. A mente voltada só para imundície. O ouvido só ouve imundície. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas aqui assim, não se misturar com as imundícies. A palavra é clara. Que são os ensinamentos de Paulo aos Coríntios. E está aqui escrita, guardadinha para nós. Porque nós também precisamos da palavra de Deus. Para quê, irmãos?
para se livrar do mal, para viver corretamente, para ser repreensíveis, recomendáveis. E não viver como o povo estão vivendo aí. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aí o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Já pensou, irmãos, a palavra dessa, ministrada em um tempo superlotado de gente? Num tempo que tem gente convertido de mentira, que tem gente convertido pela metade, e que tem gente chegando, precisando de ser convertido. Uma palavra dessa, bem ministrada, explicada, é de quando terminar, dizer assim, faz um caminho aí, e quem quer entregar a sua vida para Jesus hoje, vem aqui na frente. E as pessoas vêm, irmãos. As pessoas vêm. Porque as pessoas estão perdidas demais. As pessoas estão na escuridão, nas trevas demais. E uma boa parte, a culpa é dos ministradores da palavra. Porque não ministram direito, não ministram a verdade, não ministram de uma forma correta. É uma forma falsificada. Digo porque eu já andei muito e eu já ouvi. E as palavras que são ministradas é enganosa, é mentirosa. Porque também, muitas das vezes, é essa que o povo quer ouvir. As meninas dão risada quando eu digo, deitar pobre e acordar rico. Lembra das histórias da varinha, era de condão? Que tinha uma varinha mágica que dizia, minha varinha eu quero isso. E era na hora. O povo hoje prega como se fosse assim. E não é, irmãos. É que você faz, é só na barganha. Ah, você faz isso até aqui e você recebe o que você está precisando. Também não é assim. Também não é assim. Ah, você faz um voto e bonito é os votos. Para, puxar. Puxar. Uma vez me chamaram para ir num templo, aqui, e eu fui. E eu digo aqui, não peço segredo e não tenho vergonha de dizer, e digo diante de Deus, eu não me levantei no meio do culto e fui embora, porque eu fiquei foi com vergonha de sair. Mas a vontade que eu tive foi de sair. Por quê? Porque não teve outro assunto a não ser dinheiro. Olha, o envelope dourado, deram uns envelopes dourados e diziam lá o propósito qual era. Um envelope de prata e diziam lá o propósito qual era. E o envelope branco que é o do dízimo. Isso não é culto. Isso não é culto. Só fala em dinheiro. Enganando as pessoas com voto. E aí as pessoas que querem ser socorridas, mas não querem um pingo de sacrifício, cai em cima, cai em cima. Todos os envelopes o povo pega. O povo pega e bota dinheiro dentro e leva. E não recebe nada não. Muitas das vezes está pedindo o que não merece, está pedindo coisa impossível, está pedindo o que não tem condição de conduzir, que não tem merecimento. E onde é que Deus vai entrar nas barganhas furada, corrupta, esculhambada dessas, irmão? E é prato não sei para quê, e é papel não sei para quê. E o povo chega e faz assim, ó. Por quê? Porque as pessoas querem ser servidas, querem ser socorridos, mas não querem sacrifício e muito menos compromisso com Deus.
com Deus. O povo não quer, irmã. Não quer. Eu olho assim na cara das pessoas e eu vejo quantas pessoas são cínicas. E não querem compromisso com Deus de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Querem socorro quando estão com a cara quebrada. Que as trevas quebrou. Melhorou o pelo um pouquinho, ó. De volta. É assim ou não é? É verdade. É desse jeito, irmãos. Infelizmente. Por que infelizmente? Porque as pessoas vão pastar. As pessoas vão sofrer. As pessoas vão pagar preço. As pessoas vão ser rejeitadas na melhor hora. E vão descer para o pior lugar que ninguém merece. Para onde esse cabra aqui foi, ó. Belial foi, junto com Lúcifer e os outros que eu não sei o nome. O inferno. O inferno. A palavra diz. Glória a Deus. Porque quando Deus diz na palavra dele, não toque em coisa imunda. Porque senão não posso receber vocês. Está explicado, não está? Está explicado. Está bem claro. Está claro, está mais do que claro. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, é muito difícil, é muito triste a gente ouvir a palavra, saber o que a palavra diz e a gente volta a olhar para o ser humano e ver o ser humano na pior situação. Mas ninguém pode obrigar ninguém. Você convida, ninguém está nem aí. Você peleja, ninguém está nem aí. Então, como diz a palavra de Deus, naquele dia cada um vai prestar a sua conta. Ninguém presta a conta de ninguém. Cada um presta a sua. Então, quem fizer a sua conta direito, quem pagar a sua conta direito, quem não tiver pendência, ó. E quem tiver de qualquer jeito também vai resolver. Vai receber o que merecer, né? Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, fique de pé para nós fazer uma oração. Porque nós precisamos muito de oração. Aleluia. Espírito Santo do Senhor. Oh, Pai amado. Aleluia. Grandioso és tu, meu Senhor. Queremos, Pai, te agradecer imensamente por esse momento, Pai. Aqui na tua presença, Pai. Momento tão especial, momento santo, momento rico diante da tua presença, Senhor. Queremos orar, quero orar, Senhor, pelas pessoas que estão aqui presentes nesta noite. Que o Espírito Santo abençoe. Que o Espírito Santo recompense. Que o Espírito Santo de Deus vos ilumine e livre de todo mal. Que o Espírito Santo de Deus trate com cada um de acordo às suas necessidades. Quero orar também, Senhor, pelas pessoas que se encontram, Senhor, perdidas nesse mundão sem porta. Perdidas, Senhor, nos enganos do mundo, com os enganos do mundo. Com as pessoas, Senhor, que pensam que a vida é só trabalhar, é só correr, é só juntar, sem nunca, Senhor, tirar um tempo para vir diante da tua presença, ouvir a tua palavra, os teus ensinamentos. Tem misericórdia deles, Senhor. Que eles sejam tocados por ti. Que eles sejam tocados, Pai, pela tua presença. Para que eles venham, Pai, a cair em si e se voltar para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que toda barreira do inferno, toda barreira das trevas, todo demônio que se levanta para impedir as pessoas de ouvir a palavra de Deus, caiam por terra, sejam desterrados, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pelos donos dessa casa. Eu oro também, Senhor, por este ponto de pregação. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor guarde, que o Senhor ilumine, em nome de Jesus. Que o Senhor me dê força, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me guarde, para que eu nunca perca
o amor, Senhor, porque eu tenho pela tua palavra. Mesmo diante, Senhor, das rejeições, diante dos abandonos, diante das críticas, Senhor, que o meu ouvido não ouça as críticas, mas que eu esteja ligada diretamente a Ti, Senhor. Diretamente a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Oh Amém. Espírito Santo. Amém. Oh Espírito Santo de Deus. Grandiosa é a Tua palavra, Senhor. Grandiosa é a Tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Grandiosa é a Tua palavra, Senhor. Nesta noite, Pai, eu Te apresento também todos esses nomes, Senhor, que estão dentro desta caixa. Eu sei que o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe dos problemas, das enfermidades, dos fracassos de cada um. Eu Te apresento eles, Pai. Te peço em nome de Jesus. Se assim for da Tua vontade, Pai, eu não estou aqui para botar o Senhor contra a parede. Mas se assim for da Sua vontade, que o Senhor visite cada um, libertando, se a necessidade for de libertação, curando e abençoando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um que vai dizer amém. 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 Glória Amém. a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Irmãos, sábado, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, porque, como a palavra de Deus diz, sem ela nós não somos nada. Sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada. Então, nós temos que tirar um tempo para vir diante da verdade, ouvir, aprender, meditar. Onde é que nós estamos precisando de uma mudança. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a Glória a todos. Deus. Amém.